para você que acompanha o Edu Pergunta dentro da Webzone, hoje é sábado, último sábado de novembro, 26, e eu trago um convidado especial que eu falei desde lá do começo. A gente fez uma abertura do calendário da Fórmula 1, hoje é Fórmula 1, Ernesto Brock. Ernesto, eu vou começar com uma pergunta, agradecendo sua atenção com a gente. Ficou bem entregue o título, mas entenda esse entregue, se foi bom a temporada do Verstappen mesmo. Obrigado aí pela sua atenção. Tudo bem, Edu? Prazer é meu estar aqui mais uma vez, falar um pouquinho de Fórmula 1. Acho que sim, acho que o Verstappen foi o melhor piloto e a Red Bull pode em alguns momentos não ter tido o melhor carro, acho que em algumas provas a Ferrari tinha um carro melhor, mas a Red Bull teve um melhor campeonato no todo, errou menos. Acho que o título está muito em muito boas mãos, tanto o título de pilotos com o Verstappen quanto o de equipes com a Red Bull. Qual que foi o ponto principal para o Max conseguir o bicampeonato? Ele tem o talento, o que você achou que foi também que ajudou ele nessa temporada de 2022? Que ao contrário das outras duas, ainda estava vivendo a questão da pandemia, né, Ernesto? Sim, não, eu acho que o talento é indiscutível. Acho que se ele não é o melhor piloto do grid atualmente, ele é o segundo atrás só do Hamilton. Mas eu acho que o grande destaque do Verstappen nessa temporada, eu acho que foi o amadurecimento e a capacidade de concentração. Ele começa o campeonato com duas quebras, se eu não me engano. Na Austrália eu tenho certeza, depois na seguinte corrida eu não lembro. Mas ele começa muito atrás do Leclerc. E aí ele buscou concentração, buscou toda a experiência que ele teve na temporada passada, e ele faz uma temporada sem erros. Ele vence com o pé nas costas a temporada inteira. É muito difícil tu achar um erro do Verstappen. Eu acho que talvez os únicos erros do Verstappen na temporada foi no Grande Prêmio Brasil, que não foi ele não teve um bom desempenho no Grande Prêmio Brasil, mas nos demais grandes prêmios ele dominou, e se não dominou, ele teve muito próximo do Leclerc. E na sua avaliação, e o Leclerc entra em 2023 com um outro tipo de trabalho que ele pode desenvolver com relação ao Verstappen? Já vou te mandar outra pergunta. O Hamilton, o que aconteceu? Eu acho assim, primeiro o Leclerc, eu acho que ele tem que levar o ano como experiência. Eu acho que foi o primeiro ano que ele teve chance de brigar pelo título. Eu acho que ele errou muito, acho que a Ferrari errou muito mais do que ele ainda. Tanto é que tem toda uma discussão se o Mattia Binotto vai voltar para o ano que vem ou não. Pode ser que o Mattia Binotto seja demitido, e aí viria o chefe de equipe da Alfa Romeo, viria para a Ferrari. Estão sondando por aí na imprensa internacional. Então eu acho que, além do Leclerc ter que botar na cabeça dele que ele errou, sim, em alguns momentos. Principalmente eu lembro do Grande Prêmio da França, que ele erra sozinho quando está liderando a prova. Mas a Ferrari também tem que botar a mão na consciência e saber que errou muito, assim como errou, por exemplo, no Grande Prêmio Brasil, que botou o Leclerc com pneu de chuva num momento que já dava para botar pneu slick, todo mundo estava de pneu slick, menos o Leclerc. Então, eu acho que em alguns momentos talvez a Ferrari quis inventar a roda e acabou inventando uma roda quadrada. Quanto ao Hamilton, eu acho que o Hamilton fez uma boa temporada. Eu acho que o problema foi que a Mercedes arriscou tudo num novo regulamento e, infelizmente, o carro não funcionou como eles imaginavam. As equipes que foram por uma leitura menos arriscada, vamos dizer assim, do regulamento, fizeram um carro mais padrão, tiveram um bom desempenho. Foi a Ferrari e a Red Bull. E a Mercedes arriscou, fez um carro que seria, se tivesse funcionado, seria revolucionário, e acabou não funcionando. Agora, a gente tem que ver para o ano que vem o que a Mercedes vai fazer. Se a Mercedes vai dar um passo atrás e ir para um carro mais convencional, ou se ela aprendeu problemas desse carro, e em cima desse carro ela vai continuar nessa visão revolucionária do regulamento. Eu continuo dizendo, o carro da Mercedes é tão diferente dos outros que, se a Mercedes acertar, vai levar muito tempo para as outras alcançar a Mercedes de novo. E aí, na sua avaliação, se acertar, ela volta a dominar tanto nos construtores quanto nos pilotos. E pode ser o Hamilton e vai ficar é Russell, né? George Russell, que é Russell, isso. Russell. Ele vai continuar como o segundo piloto da Mercedes, né? Só ainda não tem essa questão. Ou ainda é Não, muito a cedo, dupla, né? não, a dupla para o ano que vem, o grid para o ano que vem já está todo definido, tá? Todas as equipes já anunciaram seus pilotos. A Mercedes para o ano que vem continua com o Hamilton e com o Russell. Agora, se o Russell vai ser segundo piloto do Hamilton, eu não sei, porque o Russell é muito bom. O Russell é muito bom. É um daqueles pilotos que tu olha,
quando ele chega na Fórmula 1 e diz assim, ele vai ser campeão um dia, a não ser que tudo dê errado, mas ele vai ser campeão um dia. Agora, a questão da Mercedes, sim, eu acho que a Mercedes já termina o campeonato numa posição que se a Red Bull e a Mercedes e a Ferrari não fizeram uma corrida, um fim de semana perfeito, ela já está ali para pegar o segundo, como ganhou em Interlagos, entendeu? Então, eu acho que a Mercedes já, mesmo com esse carro que começou o ano tão ruim, ela já se colocou em posição de ser a terceira e assim, é a terceira próxima da primeira e da segunda. Agora para o ano que vem é muito difícil. Eu confesso que eu não sei o que a Mercedes, eu não sei, o mundo não sabe o que a Mercedes está fazendo nos bastidores para o ano que vem. Se vai evoluir esse carro, porque parece que eles já acharam mais ou menos um caminho, tanto que eles ganham uma corrida, a corrida de Interlagos, num campeonato que no início não se imaginava sequer a Mercedes fazendo pódio. E para o ano que vem, então, tem que ver se vão continuar trabalhando nesse carro, vão continuar trabalhando nesse conceito. Eu não sei. Agora, o que eu continuo batendo na tecla é um conceito muito diferente de Red Bull e Ferrari. É mais, como é que eu vou dizer assim? Nesse ponto, é mais fácil, talvez, a Mercedes dar um passo atrás e fazer um carro mais convencional, como a Red Bull e a Ferrari, e ser competitivo com eles, do que se eles acertar esse carro, a Red Bull e a Ferrari ter que virar totalmente a ideia do conceito do carro deles para ir para esse carro da Ferrari, da Mercedes, entendeu? Entendi. E assim, em termos de piloto, o que você achou? Você falou a questão da Ferrari, cometeu alguns erros. Pilotos e equipes, quem te decepcionou nessa temporada que terminou no último domingo? Eu acho que a decepção, eu vou ficar com duas. Apesar de terem ficado na briga ali pelo quarto, eu esperava que nessa mudança de regulamento talvez eles inventassem, talvez eles arriscassem o que a Ferrari, desculpa, eles arriscassem o que a Mercedes arriscou, mas não fizeram um carro convencional e não foi para frente. Foi a McLaren e a Alpine. Eu esperava um pouco mais dessas duas equipes. Da McLaren, principalmente do Ricardo, né? Tanto é que o Ricardo perde o banco para o ano que vem. Ele não vai correr mais pela McLaren, vai ser piloto de reserva da Red Bull. Vai entrar o Oscar Piastri no lugar dele. Acho que a temporada do Lando Norris foi ok, conseguiu fazer o máximo que o carro deixava. Mas eu esperava que a McLaren e a Alpine iam conseguir chegar mais perto das equipes de ponta. Ficaram basicamente na mesma posição do ano passado, só com a mudança do regulamento, né? E outro ponto que a gente debateu no início do ano, Enes, quando a gente fez esse programa, que a gente está fechando a temporada, você falou a questão do Grande Prêmio dos Estados Unidos, que você estava com dúvida, que era no início do ano. O de Miami, né? Isso, como é que você avaliou depois desse primeiro ano? Para o ano que vem então, vamos ter 24 etapas. Você acha que é um número bom? Como é que é a sua avaliação, Enes? Então, eu acho que aí tem que ter duas avaliações. Assim. Primeira do fã, para mim, se tiver 50 corridas no ano, eu tô feliz. Tem corrida todo fim de Até o semana. Natal, né? Não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Eu comendo o peru, enfim, passas, enfim, vendo a corrida. Agora, para o pessoal da Fórmula 1, já se começa a se dizer que são muitas corridas, muitas viagens, muito tempo longe de casa, muito tempo longe da família. Então, eu não sei aí se eles vão, em que número eles vão fechar, né? Eles estão programados para o ano que vem fazer 24 corridas. Se acredita que vai ser feito 23, tá? Eles acham que, por exemplo, a China é uma questão que não se sabe muito bem se vai ter corrida lá, ainda decorrente da pandemia. Esse ano não teve na China. Então, se acredita entre 23 e 24 provas no ano. E do avaliação sul, para a gente encerrar esse nosso bate-papo da Edu Pergunta. Grande Prêmio do Brasil, São Paulo ainda comporta, porque tem essa questão de mudar, parece ter um contrato. Agora não é Grande Prêmio, é Grande Prêmio de São Paulo, né? Mas não é Grande Prêmio Brasil, né? Sim. Na sua avaliação como amante da Fórmula 1, é o melhor lugar ou você pensaria em outros? A gente sempre debate isso nos programas, né, quando a gente traz convidados, você fala de outros autódromos, mas hoje é o principal? No Brasil não tem como ter ser em outro lugar. Hoje não tem autódromo que comportaria a Fórmula 1. Fala-se em reformar Brasília, fala-se em construir um novo autódromo no Rio de Janeiro, mas a verdade é que hoje é Interlagos. E dentro deste fato de que é Interlagos por vários fatores, é uma pista curta,
é uma pista com um setor de muito o setor da subida da junção até o Oeste do Sena, um setor de muita alta velocidade, um setor mais sinuoso, no meio ali o Bico de Pato, o S de baixo, enfim, ele causa um efeito de corrida sempre boas. E tem o fator clima, que sempre vem a chuva da represa, a chuva não sei da onde, o vento bate do avesso, enfim. Interlagos tem uma série de fatores Interlagos que tornam, por algum motivo, aquele circuito muito especial. Tanto é que, para o ano que vem, já está anunciado que vai ser de novo corrida sprint em Interlagos, ou seja, vai ser o único circuito que nos 3 anos que teve a corrida sprint, que vai ter as corrida sprint nos 3 anos. Todos os pilotos gostam, a estrutura melhorou, para o público está muito legal, porque em alguns lugares do autódromo consegue ter uma visão quase completa do autódromo. Então, assim, se fala numa possível reforma para aumentar o traçado, porque o Interlagos está um pouco curta para esses carros cada vez mais rápidos da Fórmula 1. Mas tirando esse fator de tentar aumentar o traçado, o Interlagos é um lugar muito especial e é muito difícil no Brasil algum dia a gente ter um lugar melhor do que Interlagos para receber a Fórmula 1. Agora, como amante, o que você espera da Fórmula 1 em 2023? Essa mesma competitividade? Ou você achou que não foi tão competitivo esse ano? Eu acho que foi competitivo, mas com a quantidade de erros da Ferrari se tornou um campeonato que foi decidido com antecedência pelo título para o Verstappen, porque a Ferrari se atrapalhou durante o campeonato todo. Eu acredito que, de alguma forma, a Mercedes vai voltar a brigar, pelo menos por vitórias, talvez não pelo título ainda, mas por vitórias da Ferrari, a Mercedes vai voltar. Acho que a Mercedes é um competidor mais forte do que a Ferrari. Eu continuo dizendo assim, a Ferrari deu muito tiro no pé no ano inteiro. Então, eu acredito que pelo menos essas 3 vão brigar por vitórias. Acho que a mudança do regulamento tem algumas coisas que ainda se questiona, o tamanho do carro, o peso do carro. O carro é muito grande para circuitos como Mônaco, como Hungria, enfim. Mas, na média, a mudança do regulamento foi vantajosa. Acho que os carros conseguem andar mais próximos, os carros têm uma certa dificuldade para andar na chuva. Então, tem alguns detalhes que tem que ser, talvez, ajustados com o tempo, mas acho que foi válida a mudança de regulamento, baralhou um pouco as cartas. Vamos ver a questão do teto orçamentário, né? Foi a primeira temporada com teto orçamentário. A Red Bull estourou o teto, então vai tomar algumas penalizações, menos tempo de túnel de vento. Então, assim, de acordo com esse regulamento, a equipe última colocada vai ter mais tempo de túnel de vento que a primeira colocada, então a Red Bull vai ter menos tempo ainda por ter sido punida pelo estouro do orçamentário. Eu tenho que ver como isso vai refletir na construção de um carro do ano que vem, apesar que a Red Bull já sai de um projeto campeão, então também tem essa vantagem. Então, acredito que possa aproximar, de novo, vamos torcer para Aston Martin, McLaren, Alpine conseguir aproximar um pouco mais, mas eu acredito numa boa temporada, sim. Acho que temos. Eu bato de frente com muita gente que dá opinião sobre a Fórmula 1. Eu acho que a gente tem um dos grids mais fortes da história da Fórmula 1. Tá? Acho que a gente tem muito piloto bom nesse grid. Eu acho que a Fórmula 1 nunca teve tão próximos tempos, então acredito que a gente vai ter um 2023 talvez melhor do que o 22. Tá certo. O Edu pergunta deste sábado, 26 de novembro, vai ficando por aqui, agradecendo ao Ernesto. Antes eu vou dar uma informação pessoal. Semana passada a gente fez uma gravação com o jornalista Flávio Dias, que cobriu a Copa de 1990, ele fez uma análise. Na semana que vem, no próximo sábado, dia 3 de dezembro, tem a segunda parte que ele fala do seu canal. Estou agradecendo aí, Ernesto, a sua atenção com a gente aqui. A gente está aí, durante a Copa do Mundo, a gente busca às vezes o Ernesto para fazer um comentário ou outro, e agradecendo aí por ter feito parte do Edu Pergunta nesse ano de 2022. Ernesto, obrigado, suas considerações finais. Não, Edu, eu que agradeço sempre o convite para participar aqui. E, cara, acho que a Fórmula 1 foi muito bacana esse ano. A gente tem uma Copa agora que começou muito bacana, tem tudo para ser bacana até o fim. E já vamos contando os dias para começar a ver os carros para 2023. Lembrar que todo ano tem carro novo, ver pré-temporada, torcer que o Hamilton entre para a briga, que o Russell entre para a briga, que o Verstappen e o Checo continuem se xingando. A gente quer ver o circo pegar fogo no circo da Fórmula 1 pegar fogo, né? Então, é isso aí. Precisar, estou sempre à disposição, Edu. Valeu. Obrigado, Ernesto. A todos uma excelente semana. Lembre-se, curta, compartilhe. Se não
concordar com a gente é democracia. Pode ir lá, concorde, discorde, faz parte do jogo, tá bom? A todos um excelente sábado. Lembrando, sábado que vem tem a segunda parte da entrevista com o jornalista Flávio Dias. A todos um final de semana exemplar. Obrigado, Ernesto. Até a próxima.